Bom dia, gente. Obrigado aí por terem aparecido em mais um evento da Ágora. Estamos contando aqui com a presença do professor Rodrigo Zedão, professor da Fundação Dom Cabral e da Universidade de Nova York, em Xangai. Nova York, em Xangai, justamente. Bom, o professor aqui vai falar sobre a educação, a gente, como divulgar na palestra. Para lembrar, a gente vai estar fazendo uma campanha arrecadatória aqui de casacos. Se vocês tiverem um casaco velho aí com vocês, deixa aqui numa caixa lá de fora. Acho que agradecer muito o professor por ter comparecido. E eu agradecer a vocês também por terem vindo para cá. A gente espera que isso seja uma palestra frutífera para todos vocês, intelectualmente e para frente. Obrigado. Obrigado. Obrigado pelo convite. Vocês estão gravando? Estamos. Mas eu não quero usar o microfone, eu não sou muito bom. Isso tem problema ou não? Não tem problema, acho que... Eu falo alto. Bem, gente, meu nome é Rodrigo Zedão. Obrigado pelo convite. Isso aqui é a minha casa. Eu tive a temeridade de fazer graduação, mestrado e doutorado aqui. Também conheço muito pouca gente que conseguiu sair do ambiente interno, ou seja, do Brasil. Hoje agora, começou meu contrato novo agora em junho, e agora efetivamente eu moro na China, dou aula na Universidade de Nova York. Sábado eu estou indo para Copenhague para dar um curso de verão na Copenhagen Business School, e dou aula no Brasil na Fundação Dom Cabral, que pouca gente no Rio conhece, mas é uma escola que não tem graduação, só tem basicamente educação para executivos. É interessante porque o que eu vou apresentar para vocês sobre retorno de educação, retorno social e retorno privado, obviamente usa todo o arcabouço de economia industrial que eu aprendi aqui, no qual me formei. Meu orientador de doutorado, vocês talvez saibam quem ele é, embora talvez não gostem muito dele, porque ele talvez é um dos professores mais caxias daqui, que é o Marcelo Rezende. Quem fez aula com ele aqui? Quem passou com ele aqui? Os braços já começam a baixar, né? Realmente, eu gosto muito dele, mas ele não é academicamente uma pessoa fácil. Mas ele tenta ensinar realmente. Ele deu o que? Micro 1, Micro 2 para vocês? Micro 2. Modelo. Engraçado que eu fui convidado para voltar aqui, não pelas minhas pesquisas, eu publico bastante, mas por uma série de posts no meu site sobre educação. E a ideia é bastante simples, né? A gente estuda muito pouco economia da educação no Brasil. Basicamente é isso. A gente não estuda economia da educação no Brasil. Tá certo? A educação para a gente é pedagogia, tem a faculdade de educação aqui do lado. Mas eu nunca vi, eu não conheço nenhum paper sobre economia da educação feito por alguém do IE. Eu sento do lado, minha sala em Xangai é quase do lado da sala de um dos maiores especialistas em economia da educação no mundo, que é o professor Steven Lear, que hoje é da Universidade de Xangai, mas que era professor em Queens. E como a gente debateu muito sobre isso, eu aprendi muito com ele, não só sobre isso, mas vendo as pesquisas que ele estava fazendo, me envolvendo, fazendo pesquisa com ele, eu quis trazer um pouco disso para tentar entender o nosso sistema de educação, né? A gente entende muito pouco sobre isso. Por exemplo, a gente ainda fala no Brasil sobre ensino público gratuito, né? Essa escola aqui não é gratuita. Porque é claro que ela não é gratuita. Tá? Ela é paga. A única diferença é que quem paga não são vocês, é o resto da sociedade. Eu fui o único que eu conheço, eu fui o único aluno do IE que pagou o IE. No doutorado, eu tinha uma bolsa do IE, a Receita Federal considerou que aquilo era renda tributável, obviamente para quem não é, mas ao longo dos anos eu tive que pagar 100 mil reais por isso. Então o meu doutorado aqui custou 100 mil reais. Mas eu talvez seja o único, eu sou o único brasileiro que eu conheço que teve que pagar sobre isso. E meu ponto, eu quero começar discutindo uma coisa simples, que é o seguinte. Eu vou fazer uma pergunta que não é muito fácil, que é: o ensino de educação superior deveria ser gratuito para toda a sociedade? Isso é uma coisa que às vezes me perguntam. As pessoas falam: eu dou aula
como eu disse, na Copenhagen Business School. Lá, o ensino é gratuito e universal, o ensino de faculdade. É um dos pouquíssimos países do mundo que faz isso. Não só isso, como eles pagam 700 euros por mês para o aluno estudar. Ok? E aqui? A gente devia ampliar vagas no setor público? Essa é uma pergunta que depende de um entendimento básico de microeconomia, que é o seguinte: quem ganha com o ensino público? Quem ganha? São retornos privados, sociais ou ambos? Certo? Ambos. Só que aí tem uma coisa que é muito interessante. Ao longo da nossa vida, você muda. Quanto mais jovem a gente é, maior o retorno é social e menos privado. Na idade onde vocês estão, a maior parte do retorno de estar no IE é privado ou social? Privado. E aí, olha que interessante. Eu estava conversando com uma aluna aqui do IEC, casou com um amigo meu, e existe sempre uma pressão aqui no IE, imagino que vocês façam também, talvez na UERJ também, que é o seguinte: sejam bem-vindos. Vocês querem mais matérias voltadas para o mercado ou para a pesquisa? Vocês vão ficar com vergonha de falar. Só pesquisa? Ninguém aqui quer. A gente tem Matifim hoje, tem matemática financeira na grade? Tem como eletiva. A maioria das pessoas aqui quer ela como eletiva ou obrigatória? Obrigatória. Sim. Era uma briga desde a minha pós-graduação aqui. A maioria das pessoas quer Matifim como matéria obrigatória. Se você fizer um survey aqui para os alunos, você vai ver que... E é óbvio que isso é fácil de entender. Matifim é popular? Sim. Sim. Por que Matifim é popular? É cooperado no mercado de trabalho. Exatamente, porque aumenta o retorno privado de vocês. Economia do Desenvolvimento 25, né? É uma disciplina popular? Não. Por quê? Porque a Economia do Desenvolvimento 25 é em tese desenhada para aumentar os retornos privados ou públicos de vocês? Públicos. Isso é um conflito constante aqui dentro. O que é retorno privado e o que é retorno público? E a gente desenha um sistema educacional de ensino superior onde o aumento do ensino superior no Brasil é um aumento que privilegiou retornos privados do que públicos. Eu dou vários exemplos disso. Ciência Sem Fronteira. Alguém aqui participou? Perderam, porque acabou, né? Não tem mais dinheiro? Ciência Sem Fronteiras aumenta o retorno privado ou público da sociedade? Privado. Claro que aumenta o retorno público. Em que sentido? Aumenta a integração. Em tese aumentaria a integração do Brasil com o mundo. O Brasil é o país mais fechado do mundo, tá? Eu sei que vocês não têm essa noção. Tudo bem. Coreia do Norte não, mas dos países democráticos. Em tese seria isso. Aumentaria o retorno público, que essas pessoas viriam aqui e transmitiriam ciência, certo? Não é essa a ideia do Ciências Sem Fronteiras? Sim. Para onde é que as pessoas foram? Não, sim, mas para que lugar do exterior, basicamente? Portugal, Espanha e faculdades ruins. Tá certo? Por que as pessoas foram, não todo mundo, óbvio, eu estou exagerando, mas porque a gente teve que cortar Portugal do programa Ciências Sem Fronteiras, eu não sei se vocês sabem disso. Tá certo? Por que a gente cortou Portugal do programa Ciências Sem Fronteiras? Ninguém voltava. Não é que ninguém voltava, lá você fala português, é mais fácil ainda para você não fazer porra nenhuma. Esquece as pessoas que estão fazendo turismo, tá? Com dinheiro público. Eu conheço algumas. Vamos pensar nas pessoas que realmente foram estudar alguma coisa para trazer de volta para o Brasil. Onde que essas pessoas deveriam estar estudando? País de língua inglesa? País de língua inglesa? Opa, não necessariamente país de língua inglesa. Você hoje tem fora do Brasil cursos em inglês, eu dou aula num deles.
A NYU Xangai é uma universidade americana com campus em Xangai. Isso existe no Brasil? Não. A gente vê isso acontecendo no médio prazo? Não. Na Alemanha também é assim. Hã? Na Alemanha, se eu não me engano, também é assim. Você tem vários cursos. Na França, olha que interessante. Você pode fazer graduação em inglês na França. Você quer país mais orgulhoso da sua cultura do que o francês? Mas lá eles já conhecem que se a gente ficar ensinando todos os nossos estudantes somente em francês, o que vai acontecer? O resultado vai ser provavelmente uma perda de competitividade no longo prazo. Então vamos lá, vamos tentar entender. Retorno privado e retorno público. Tá certo? Qual é o retorno privado? Qual é a vantagem que vocês têm de fazer a universidade? Tá certo? Empregabilidade aumenta. A gente vai ver que no caso do Brasil isso não é verdade, tá? A taxa de desemprego, diferente da maior parte do mundo, a taxa de desemprego entre mais e menos, pessoas com mais e menos anos de estudo é basicamente a mesma. Vocês não têm nenhum emprego garantido ao se formar. Ok? Na verdade, vocês realmente ganham na segunda parte. Quando vocês arrumarem emprego, o que vai acontecer com a renda de vocês? Vai ser infinitamente maior do que a média do resto do mercado. Uma coisa que vocês não entendem, porque no Brasil a gente não faz: mobilidade. Educação da mobilidade. Eu sei que no Brasil isso é estranho, porque a maioria de vocês vive com os pais. E a maioria de vocês quer continuar. Quem aqui não é do Rio? Ah, isso é sacanagem. Uma pessoa? Você é de onde? São Paulo. Você é de São Paulo e você? Hã? Você é da Inglaterra. A gente tem duas pessoas que não são do Rio, numa faculdade pública, gratuita, que em tese deveria estar fazendo o quê? Chamando mais ou menos gente de fora do Rio e do Brasil. Muito mais. Isso é ridículo. Isso não existe no mundo. Ok? A ideia de que você vai ter uma faculdade de ponta, no qual 90%, 95% do público é local. A universidade é para dar mobilidade. Eu fui parar na China. E vocês pretendem morar onde depois de se formar? Israel. Você vai morar em Israel. Muito bem. São Paulo. São Paulo? Nada, vocês vão ficar no Rio de Janeiro, no catete, com pai e mãe, vendo quem vocês arrumam por aqui, porque a gente faz isso no Brasil. As pessoas no Brasil são móveis? Não. Esses são retornos de mercado, tá ok? Isso tudo pode ser medido facilmente. Os retornos não mercado também são privados. Você tem retornos não mercado privados e públicos, tá ok? Eficiência de consumo. Por exemplo, tem um estudo maravilhoso que mostra que nos Estados Unidos rico paga menos por papel higiênico do que pobre. Por quê? Relativos ou absolutos? Absoluto. Quem é que consegue me explicar por que o rico paga menos papel higiênico? Fala. Por causa da mobilidade, ele pode procurar locais melhor para comprar. Ou seja, seria custo de busca, né? Na verdade não, porque papel higiênico é barato, por isso que é interessante o exemplo. Ninguém vai se preocupar nisso por causa de papel higiênico. Na verdade, por um motivo mais simples. O rico vai fazer compra, digamos, compra do mês, como a gente faz no Brasil. Você vai no Walmart e faz compra. Tá ok? E você ignora o preço do papel higiênico. Mas porque você vai no Walmart e você compra em quantidade, o que acontece com o seu preço unitário? Cai. Quando você é pobre, você pode comprar um pacote de 30 rolos de papel higiênico? Não pode. Então onde é que você compra o seu papel higiênico? No mercadinho da esquina, paga mais caro. Então esse é um retorno não mercado, porque é mais eficiente você consumir sendo rico do que sendo pobre. Você tem melhor saúde, isso é fácil, tá certo? E dinheiro traz felicidade. Isso está provado, tá? Obviamente, é interessante que os retornos não são lineares. Dinheiro traz felicidade até um determinado momento. A partir daí não traz mais. Ok? Nos Estados Unidos é cerca de $75 mil. Eu não conheço nenhum estudo para o Brasil.
Mas dinheiro traz sim felicidade. Eu já fui pobre, não tenho a menor dúvida de que ser pobre é uma merda. Quê? Por ano. Isso é uma coisa de Brasil, tá? No mundo inteiro só se fala por ano. Ok? No Brasil a gente não fala por ano, a gente fala por quê? Por quê? Por causa da hiperinflação. A gente foi tão traumatizado pela hiperinflação que a gente continua tomando decisão em 2016 como se a gente vivesse em 1991. Ok? E essa que é o mais engraçado. Vocês não estavam vivos em 1991 e vocês continuam tomando decisões baseadas no histórico de hiperinflação que vocês não viveram. Por quê? Pais traumatizaram vocês. O que os pais brasileiros falam? Emprego público, estabilidade. Isso. Por que a busca do emprego público e estabilidade? De onde é que vem isso? Desemprego. Hã? Desemprego. Não tem nada a ver com desemprego. Não tem nada a ver com desemprego a busca de estabilidade. Porque o emprego público no Brasil é o melhor do mundo. Por causa da volatilidade de renda na época da hiperinflação. Você não podia ficar sem renda na época da hiperinflação. Então as pessoas buscam estabilidade porque a época de hiperinflação é uma época muito, muito volátil. Tá certo? Bom, quais são os retornos públicos? Maior produtividade, mais pagamento de impostos, maior produtividade da sociedade, Total Factor Productivity, produtividade total de fatores. Espero que vocês saibam o que é isso. Vocês sabem o que é produtividade total de fatores? Vocês já viram o modelo de Solow? Quem não viu o modelo de Solow? Isso é introdução a macro em qualquer lugar do mundo. Quando eu digo que a gente está atrasado, isso me mostra o quão atrasado a gente está. Menor dependência de programas sociais, maior crescimento do país, redução do crime. Isso tudo são retornos privados ou sociais? Sociais. Esses são retornos. Maior crescimento do país é mercado, redução do crime é não mercado. Famílias menores é um retorno social que eu não gosto muito, mas que a literatura coloca como retorno social. Maior coesão social, participação eleitoral e por aí vai. Não gosta muito. Porque eu acho que para o país ter mais ou menos gente é completamente irrelevante. O Malthus estava errado, todo mundo consegue facilmente provar isso. A questão populacional não é um problema, monetário. Essa questão de sustentabilidade. Sustentabilidade ecológica, sim. Mas se a gente consegue resolver a sustentabilidade ecológica, não vai ser 7 milhões, 8... Não vai ser 1 bilhão adicional de pessoas que vai matar o planeta. Tá certo? A destruição marginal de uma pessoa adicional é muito pequena. Tá certo? Os 7 bilhões que nós somos hoje, a gente vai destruir o planeta. Eu escrevo sobre finanças sustentáveis. Tá certo? Bom, a gente tem os mitos sobre o sistema educacional brasileiro. Tá certo? Eu sei que você que é inglesa, talvez não conheça esses mitos, mas eu vou tentar debelar alguns deles. Um deles, eu vi aqui, tá? Do lado, eu estava lendo aqui. Um manifesto porque a FAC está deteriorada. Vocês viram esse manifesto que está aqui do lado ou não? Do lado dessa sala? Uhum. Tem um manifesto dizendo, temos problemas, não tem bandejão, que realmente é um problema. Tá certo? Seria um problema maior se a maioria das pessoas da universidade pública brasileira não fosse classe média ou classe média alta. Mas ainda assim é um problema, porque tem pessoas que não são e precisam de acesso a isso, embora eu prefira a bolsa, que é uma solução mais eficiente do que bandejão. Tá certo? Porque, mais uma vez, o bandejão vai aumentar o retorno privado ou social de vocês? Privado. Do ponto de vista de eficiência econômica, não faz o menor sentido colocar um bandejão. O que você tem que colocar para a pessoa que não tem dinheiro para comer direito? Bolsa. É uma solução muito mais eficiente. Mas a questão da bolsa, qualquer um poderia pedir. Comendo bandejão, teoricamente, só quem precisasse iria comer. Não, mas não é isso que acontece. É o contrário. É o contrário. Porque a bolsa todo mundo pode pedir. Eu sei, eu estou julgando isso no AIU. Para quem que você dá a bolsa? Para quem precisa. É muito mais fácil você discriminar as pessoas por renda do que discriminar as pessoas por quem vai entrar ou não vai entrar no bandejão. Eu, com 19 anos, eu comia que nem um animal. Onde é que eu ia comer se tivesse bandejão aqui na UFRJ? No bandejão, é claro. Tá certo? Muito caro para uma sociedade como o Brasil
querer resolver a educação, viu o quê? Investimento em universidade. O retorno social é baixo. Isso aqui é por real, no caso do dólar investido. Por real investido, onde é que o dinheiro vai melhor? Lá. Deixa eu provar isso de uma outra forma. Tem um estudo sensacional de 2003, eu acho, que ele mede o número de palavras que uma criança rica ouve nos 3 primeiros anos de vida em comparação a uma criança pobre. Ok? Vocês entenderam? É isso que os pesquisadores queriam medir. Quantas palavras, quantidade, quantas palavras uma criança pobre ouve em relação a uma criança rica. Ok? Se essa diferença for pequena, essa é uma variável relevante ou irrelevante? E se essa variável for grande? Relevante. Quem quer chutar um número? 60%. Não, me dá um número. O número de palavras. Número. Em quanto tempo? 3 anos, de 0 a 3. 3.050. Ou palavras. Palavras, no total, agregado, em 3 anos. 5 milhões. 30 Milhões? milhões. Esse número aqui eu não entendi. Número de palavras que uma criança rica, em média, ouve durante os 3 primeiros anos de vida a mais do que uma criança pobre. Mas faz diferença da língua? Isso foi nos Estados Unidos. Esse foi feito Aqui nesse filme. experimento. Isso que é o problema. Isso é feito. Como é que você consegue medir isso? Eles conseguiram 40 e poucas famílias, dividiram e acompanharam. Quando eu digo acompanhar, é ficar com a criança durante grande parte de um dia, durante todo o mês da vida da criança. E extrapolar esse número. Esse número é robusto, dado qualquer controle que você queira. Tá ok? Isso é indiferente criança imigrante, é indiferente criança negra. Ou seja, tinha na amostra criança negra rica, criança negra pobre, criança branca rica, criança branca pobre. É completamente irrelevante. 30 milhões. Tinha uma relação também com anos de escolaridade dos pais, além da renda? Tinha. Mas o mais importante, o fator predominante para explicar isso é renda. Aí eu pergunto para vocês: você vai querer resolver esse gap no ensino superior? Só para deixar claro, tá? Eu sou completamente a favor de cota. Ninguém aqui tem direito a essa vaga. Essa vaga, para vocês, é barato ou caro? É caro. Não, para vocês é barata. Vocês não pagam nada. Se vocês estivessem na FGV, a família de vocês estava pagando quanto? Assim, mas minha família tem que pagar muito para eu conseguir. Isso, exatamente. Logo você é de elite. Parabéns. Eu fui pobre um tempo, mas mesma coisa. Minha família teve que investir em mim. Bom, eu estudei em colégio público minha vida inteira. Mas, ok. Esse é o ponto. Para a sociedade, cada vaga aqui é muito cara. Só uma pergunta. Fala. Como é que se elabora esse gráfico? Como é que é o processo? Esse é o resultado de vários papers provando isso. Ok? É o resultado de vários papers. Por isso que aqui eu não estou falando em educação, eu estou falando em intervenção. Porque você não pode falar em educação de 0 a 3. Né? Não faz sentido você falar isso. E olha que interessante como o nosso modelo está errado. O nosso modelo foi o modelo de fazer o que nos últimos 20 anos no Brasil? Universalizar o ensino, não foi? Que parte do ensino a gente conseguiu universalizar? O fundamental. A creche está muito atrás ainda. Pronto, a gente vai ver os dados, eu tenho os dados. Certo? A gente está investindo no lugar errado. Mais ainda, durante os últimos... Eu sou pragmático, tá? Não tenho nenhuma ideologia partidária ou nada do gênero, ok? Eu quero resolver esse problema. Nos últimos 20 anos,
Onde é que foram os maiores investimentos fora universalização? Onde é que foram os maiores investimentos do governo? Saúde. Não, em educação. Lá no finalzinho dessa conta. Vai reduzir. FIES, ProUni, Ciência Sem Fronteira, vários deles. Mas o FIES, teoricamente, ele... O FIES teoricamente deveria ser eficiente, eu provo que ele não é, infelizmente. Eu gosto muito da ideia do FIES, tá? Porque o FIES é exatamente isso, é você gerar oportunidade para quem não tem e tentar resolver esse gap lá na frente, sendo que a pessoa, como ela vai ter retorno privado, ela paga por isso, ok? Então essa é a ideia do FIES. Mais uma vez eu paguei pela universidade pública no Brasil, eu acho que todo mundo tinha que pagar também, inclusive você. Isso aqui é para a gente entender que o mundo está mudando, tá ok? Isso aqui são pirâmides populacionais no Brasil, que isso é importante a gente entender. Tá certo? A gente já está aqui no meio e a gente está indo para cá. Ok? Nesse caso vocês estão meio ferrados. Por quê? Porque vocês, daqui a 10 anos, vão estar concorrendo com a maior parte da população brasileira e não com a menor como eu. Ok? Só para a gente entender, é o seguinte, no ensino básico, o rico põe filho em colégio público, não é isso? Se a gente pegar o ensino básico no Brasil é basicamente o quê? Público. A gente pode ver aqui em termos de matrícula, tá ok? Das 50 milhões de matrículas de ensino básico, quantas são privadas? 6 milhões, logo 11%. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui estudou em colégio privado pelo menos 2 anos da sua vida? Olha que legal! Essa proporção deveria ser de quanto? 12%. É de quanto? 90, na minha amostra aqui, de 90 e pouco. Ok? O nosso sistema é super elitista. O nosso problema é a falta de professores no colégio básico, sim ou não? Não. Aumentou para qualquer estado. Isso aqui vai de 2007 a 2014. A gente pode ver que a tendência de aumento na verdade é o número de funções docente, que é professor realmente em sala de aula, tá? Ele aumenta para que estados? Do Sudeste. Não, para todos eles. Mas aumenta ali, Roraima não. no Pará. Roraima não. Sergipe aqui também. Roraima, tem alguns estados não. Mas no Pará aumenta, na Paraíba aumenta, em Pernambuco aumenta. Então nosso problema não é a falta de professor. Na verdade a gente consolidou a escola, a gente tem diminuição do número de escolas. O que é normal no final de um processo de universalização. E, como a gente falou, a gente já conseguiu universalizar o ensino básico. Tá certo? Isso aqui é proporção, tá? Isso aqui é proporção dividida em creche, pré-escola, anos iniciais, anos finais e ensino médio. Ensino médio estagiário por isso? Ensino médio estagiário. Exatamente, cara. O nosso problema não é mais universalizar os ensinos de ano médio, a gente já resolveu isso. Está resolvido. Isso aqui é dado público, eu só tive o trabalho de compilar. As pessoas não têm a menor noção disso. Onde é que está o nosso problema? E a gente vai ver que universalizar a creche não resolve. Não resolve? Não. Isso aqui é a meta do Todos pela Educação, que hoje é o MOCIP, era um órgão do governo. MOCIP é Organização Social. Todas essas metas estão erradas, ou são vagas. Né? Para você que é inglesa, aprenda uma coisa sobre o Brasil, a gente não gosta de meta. Então a gente coloca como meta o quê? Investimento em educação ampliada e bem gerido. Que diabo significa isso? Significa porra nenhuma, né? O que significa todo aluno com aprendizado adequado ao seu ano? Também não significa muita coisa. A meta 1 significa alguma coisa, a meta 2 significa alguma coisa, a meta 4 significa alguma coisa. A gente já resolveu isso. A 2 também? A 2? Não, a 2 sim. Plenamente alfabetizado? Sim, sabe ler, cara. Mas não, bicho, elas ouvem, se é 30 milhões nos Estados Unidos, imagina que seja 30 milhões no Brasil.
Se a diferença de palavras entre rico e pobre é 30 milhões nos Estados Unidos, no Brasil não vai ser muito diferente. Ok? O 2, isso aí, o 2 é facilmente resolvível. Tá certo? É facilmente resolvível, não é esse o problema, não é esse o nosso problema. Não é nesse estágio de vida que a gente tem que alfabetizar a criança. A gente tem que alfabetizar a criança quando? No ano 0. Eu sei que é estranho isso, mas tem muita intervenção que mostra isso, intervenção social. Por que uma criança vai ser alfabetizada no ano 0? Por que ela vai ser? Como é que você alfabetiza uma criança no ano 0? Estimulando. Exatamente. É no ano 0, é no ano 1 que o cérebro da criança mais cresce. Se você dá 0 de atenção para uma criança, porque você tem que trabalhar o dia inteiro, você deixa com a avó que bota a criança para brincar com o brinquedo e não fazer nada durante todo o dia, você não vai conseguir resolver a meta 2 nunca. Ok? Isso não é um problema. E esse é o problema aqui de baixo. Investimentos marginais, a gente tem que jogar a meta 1 fora. Porque quando a gente coloca isso como meta, como é que funciona em sistemas econômicos? A gente cria um incentivo para resolver a meta 1 e vai fazer o que com as outras? Com o resto do sistema? Sem sentido. Não vai fazer nada. Os investimentos marginais em universalização no Brasil têm retorno decrescente próximo de 0. Então, ok? Só para a gente ter uma ideia, olhando isso aqui para dados, tá? Olha que interessante, a gente gasta pouco em educação, né? É só 23% do gasto público social, educação, hoje. Subiu de 21% em 2000 para 23% hoje. Ok? Infantil é bem baixo. Hã? Infantil é bem baixo. Não é que o infantil só é bem baixo. Onde é que aumenta? Onde é que aumenta? Compara 2000 com 2014, onde é que aumenta? Educação básica, infantil, Ensino médio ensino médio. e superior. A gente gasta mais com o ensino superior do que com a educação infantil e a gente atinge 25%. E aí eu olho aqui do lado um manifesto que pede aumento do número de professores e aumento do número de vagas. Está errado. O IE tem mais de 100 professores, não falta professor aqui. De forma alguma. A gente está parado no tempo, tá? 80% do aumento dos investimentos em educação foi consumido pela parte que gera menor rendimento marginal para a sociedade. Gera mais retorno privado ou social? Privado. É um completo absurdo. Ok? Bom, eu não vou entrar no papel da universidade pública, eu sou convidado aqui, na minha casa. Mas o papel da universidade pública é simples. Qual é o papel da universidade pública? Pesquisa. Ponto. Logo, todo e qualquer currículo de universidade pública deve ser voltado para quê? Pesquisa. Aí você pega a UF, que é uma boa universidade para níveis brasileiros, eles abriram um campus em Macaé. Ok? Vocês conhecem a UF? Conhecem? A UF em Macaé ensina o quê? Vocês sabem? Direito e administração. A gente quer realmente recurso público para ensinar administração e direito em Macaé? Quem é que é melhor para resolver isso? A Estácio ou a UF? Estácio. A Estácio. Fiéis. Pronto, dá o FIES. Em tese, dá o FIES, o cara vai lá, faz Estácio, custa infinitamente menos para a sociedade e a gente não tem que enfiar mais uma universidade lá. Ok? Faz o menor sentido. Legalmente, por favor, da universidade pública, normalmente a qualidade é superior à da privada. Não, isso é mentira. No Brasil, pelo menos em geral, é comum. A própria relação que você tem entre o Vamos lá. é bem... Não, mas vamos pegar bastante simples. Qual é a melhor universidade, qual é o melhor curso de economia no Brasil?
Economia? Está aqui do lado. FGV. Qual é o melhor curso de administração? Pronto. Sim, mas recebeu umas São cursos profissionais. Mas recebeu umas faculdades de ponta e outras de ponta. Sim, ou seja, e a solução não é provisão pública. A solução é eficiência na regulação. Sim. Não é provisão pública. Provisão pública é pegar dinheiro público e jogar para vocês estarem aqui. Fala. O tipo de incentivo você tem que pôr para uma universidade particular, tipo a Estácio e para Macaé? A Estácio não precisa de incentivo nenhum. A Estácio está em Macaé. Ok, outra cidade do interior, sem acesso a esse tipo de educação. Eu não preciso, porque eu já universalizei o ensino médio. Eu já garanti para a Estácio o fluxo de alunos potenciais. A Estácio está no Brasil inteiro. Eu fui professor da Estácio até 2007. Tem até alguns cursos até que são razoáveis. Mas a Estácio está no Brasil inteiro. Eu dei aula na Unigran Rio, que tinha campus em Silva Jardim. Silva Jardim. Quem já foi para Silva Jardim aqui? 2 pessoas. 3. Tinha um campo com N cursos. Eu não preciso. Para o curso de administração e direito, o mercado resolve razoavelmente bem. Se o curso for uma merda, o que acontece com o curso? Fale! Não vai ter demanda pelo Não vai ter demanda. Os cursos da Estácio não são tão ruins quanto vocês acham. Eu dei aula lá. Porque se a Estácio botar um bando de professor ruim, o que vai acontecer com os alunos de direito na prova da OAB? Não passam. E aí o curso fecha. O mercado é eficiente o mercado vai prover física. De forma alguma. Física tem que ser na universidade pública. A gente também tem que ter administração e direito em universidade pública. Quantos cursos? Poucos e top. Para fazer pesquisa. Eu quero pesquisadores de direito e de administração pública no setor público. Mas não escolão. O modelo escolão é horrível. Isso aqui é o gasto por aluno. Não, não é absurdo. Isso é no mundo inteiro, tá? Isso é por ano. Isso aqui é no mundo inteiro, tá? No mundo inteiro a educação pública custa mais cara do que a educação infantil. Educação superior. Do que isso, desculpa, do que a educação superior. Só que realmente a gente tem que gastar mais dinheiro com vocês. Foi mal, mas FIES. Excelente ideia. Eu sou completamente favorável ao FIES. Extremamente mal executado. Por quê? Aumentou assim? Isso. Exatamente. Em 5 anos. Isso. Isso aqui é tudo dado público, não tem nada de errado. 2016 é a projeção do MEC, tá? Só para dizer que aqui tudo foi realizado. O FIES destruiu parte do orçamento brasileiro por um motivo. Eu te digo, já te dou a palavra. Por 2 motivos. Primeiro, o subsídio foi grande demais. A taxa de juros do FIES, eu não sei se vocês sabem, é 3% ao ano. Segundo, o FIES quase não criou vaga. Porque como o FIES foi muito mal desenhado, é uma ideia excelente, tá? Eu sou completamente a favor da solução via mercado. Nesse caso. Mas o FIES foi muito mal operacionalizado. O que aconteceu? Você que já era aluno da Estácio, a faculdade falou para você pegar o FIES. Ou seja, não criou vaga nenhuma. Criou alguma coisa, mas criou muito pouco. Por que a Estácio fazia isso? Hã? Só transferiu um meio de financiamento de alunos que já... Para diminuir a idade de imprensa dela. Se o aluno não pagar, o governo... Não, o aluno não paga, porque agora ele tem FIES. Só que o aluno não tem como... O FIES não atrasava. Então, se o aluno não tinha como pagar, o aluno atrasava. Então, a Estácio e todas as universidades particulares do Brasil têm uma certa inadimplência. O FIES foi basicamente diminuir a inadimplência das universidades privadas com o dinheiro de quem? Nossa. Existe... Existem vários. Por exemplo, o apoio aos pais.
Exatamente, para ensinar como ser pai. Você perguntou. Quando você é muito pobre, você não tem um guia de como ser pai. Qual é o que você quer? Aquele gráfico do deck? Não, eu sou o que já vi. Ah, qual? Qual que é esse? Para trás? Não. Para frente? Vamos pro setado. Aí você tinha falado que as filhas não deixam ele passar tempo com ela. Mas aí você está falando, mas foi exatamente isso. Mas aí você está dizendo que a criança utilizaria a função de utilidade pela atenção dos pais. Isso. Não Exatamente. necessariamente dos pais. Só que não necessariamente dos pais, mas maximizaria a atenção. Você falou que é exatamente Isso. Mas no caso dos pais, porque isso também é um resultado provado, ninguém dá tanta atenção para os filhos como os pais. E as minhas crianças estão com 26, 28. Elas não são mais crianças. Porque elas não querem mais crianças. Exatamente. Tem uma questão também de que o custo que você tem regulamentando uma coisa em contrapartida ao custo que você teria universalizando. Exatamente. Esse cálculo também teria que ser feito. Teria que ser feito. Universalizar a creche não vai resolver, primeiro porque não começa na creche, começa antes. Aí políticas como... Então fazer a creche para quem precisa. Isso seria uma... No caso de creche seria isso. E o apoio Atender a demanda. Mas seria dizer, se não, na verdade o apoio, olha que interessante, o apoio começa em útero. Mas o apoio você acha que tem que ser universal? Não, política universal não serve. Política universal só serve. Eu vou dizer por que não serve. Eu dou aula na Dinamarca, estou indo para lá sábado. Lá tem uma política universal de universidade pública, gratuita, com bolsa de 700 euros para todo mundo. Eles estão redesenhando todo o sistema. Por quê? Porque as pessoas estão usufruindo do sistema de forma indevida. Vou dar um exemplo simples. Antigamente, quando esse sistema foi instituído, qual era o prazo para terminar um curso? Não existia. E o que começa a acontecer? As pessoas viram alunos profissionais para precisar entrar no mercado de trabalho. Aí corta isso. Aí as pessoas continuaram. Aí o limite passou a ser 6 anos. As pessoas passaram a se formar na média por quanto tempo? 5 anos e meio. Corta para 5. Você está entendendo? Então, acho que universalizar qualquer sistema universal cria moral hazard e cria seleção adversa. O governo tem que limitar a seleção adversa desde que a forma de contrato do governo, como você falou, o custo de combater a seleção adversa seja menor do que o custo de universalizar. Creche, não adianta universalizar creche, não vai resolver. Primeiro que não tem dinheiro. Segundo que mesmo que tivesse, ia ser ineficiente. Realmente a gente quer uma creche no setor público em Ipanema? É isso? Não. Vai jogar dinheiro fora? Não, a Ipanema tem comunidade, né? Não, sim, para a comunidade de Ipanema, sim. Mas na Barão da Torre, lá embaixo, na Garcia d'Ávila, tem que ter uma creche ali? De pública, não. Não, claro que não. Um problema também com a Mas eu acho que o regularização número 1 é que é fundamental, né? Esse de que não tem dinheiro. Não, mas tem dinheiro, é isso que eu quero mostrar. Tem que diminuir investimento público em ensino superior. um problema também com a regularização, por exemplo, ouvindo de uma professora que dá aula no sistema público, é que muitas vezes as famílias realmente mais carentes não têm acesso a esse serviço por conta da própria burocratização. Isso, a intervenção. Porque com a burocratização para fazer essa regulamentação, muitas vezes é necessário diversos dados que a pessoa não tem acesso. Então, tem muita gente que não tem nem certidão de nascimento. Hoje isso a gente meio que já acabou no Brasil, ainda bem. Mas a ideia é mais ou menos essa. Você tem que começar com intervenção social no útero. Só assim que a gente vai resolver isso. Você não estava aqui, mas de 0 a 3 anos, criança pobre ouve 30 milhões de palavras a menos do que criança rica. Você não vai resolver isso com creche. Fala. As minhas filhas começaram a falar, as duas, com menos de 1 ano, elas falavam, porque elas ouviam as coleguinhas. Isso, mas deixa eu pegar, eu queria ouvir ela. Mas não existem 2 argumentos fortes para a universalização que também está na creche, que é
E a segunda é que quando você tem um acesso universal, você tem uma maior base tributária para tornar melhor, se é bom o suficiente para satisfazer a classe média. Você acha, sim, só que aí você tem um problema que é o seguinte, você está esquecendo da captura da classe média dos serviços universais. Como assim? Aqui, porra! Quem é que captura o ensino gratuito aqui? Quem é que captura o ensino universal? Vou dar um exemplo simples. A gente tem 1 milhão, digamos, de vagas em ensino federal de educação média. Pedro II, Cefet, quem é que vai? Proporcionalmente. Pronto. Não, mas eu estou falando que se o serviço é universal, todo mundo usa, todo mundo paga o custo para que ele exista, você consegue recuperar mais. Se a classe média usa. Mas aí é o problema. Aumentando o caso A tributário. classe média, em nenhum lugar do mundo, a classe média... desculpa, em nenhum país pobre a classe média usa serviço universal. Sim, eu sei. Isso... O sistema nórdico de- Não, sistema nórdico, eu dou aula lá, é diferente porque lá não tem, quem usa é a classe média. Porque não tem classe pobre. Aí não vale. Você está tendo uma sociedade que é razoavelmente homogênea, você está criando um sistema universal para 5 milhões de pessoas. Não vale. Quando você cria um sistema universal no país, você cria o problema de estigmatização, que eu concordo com você, acaba acontecendo da mesma forma. A gente tem sistema universal de saúde e educação, e para onde é que a classe média vai? Para o privado. Então não adianta ser universal. Não adianta. Ainda mais creche, porque creche custa muito caro. Tá certo? Agora, dinheiro a gente consegue, tem que tirar do setor, tem que tirar do ensino superior, por exemplo. Eu tenho uma coisa ainda que agrava isso. Mas os seus pontos são excelentes, tá? Não, que você grava isso aqui, pelo menos no Brasil, os estados com menor porcentagem de população pobre nas escolas são os primeiros cursos por aluno, né? Sim. Exatamente. Por aluno. Que é o ponto 7 aqui. Eu queria uma proposta de solução sobre uma coisa no qual o ponto 7 é importante. Falha de governo é tão importante quanto falha de mercado. Ou seja, o governo falhar na provisão de serviços é tão importante quanto o mercado. Entendeu? Às vezes é mais custoso, né? Porque a falha de mercado, às vezes quem paga menos gente. Por exemplo, se você tem um monopólio de refrigerante, você tem uma falha de mercado, mas quem é que paga? Quem bebe Coca-Cola, dane-se. Aí você intervém nisso e dá problema. Quem tinha uma pessoa que você queria falar? A partir do ano que vem, de 2018, quando a gente votar que você tem que tirar o orçamento do ensino superior. Tem que tirar o orçamento do ensino superior ontem. Peraí, tirar ou parar de. Tirar. Consolidar a universidade. Tem que consolidar a universidade. Eu não preciso de 5 universidades no meio do mato à esquerda. Eu não preciso da UF provendo administração e direito em Macaé. Porra, isso não faz o menor sentido. E o que vai fazer com esse prédio que já está Vende! instalado? Dane-se! É irrelevante. O mais importante, isso é uma coisa assim, essa é a visão patrimonialista. Você fica pensando no valor do prédio. O mais importante para o setor público não é prédio, não é patrimônio, é fluxo, é diminuir fluxo. É criar. Uma coisa, o que a gente faz no Brasil mais errado é criar despesa permanente. É só ver o caso do Estado do Rio. Por que o Estado do Rio está falido? Por que o Estado do Rio está falido? Do Rio de Janeiro. Porque ele criou despesa permanente com receita volátil. Receita volátil, receita de petróleo. É superestimado. Pronto. Não superestimou. É, porque trabalhando com um pico de... Isso. Ele criou. Você está com pico. Aí você tem que criar receita, você tem que criar despesa temporária ou permanente? Temporária, a gente criou despesa permanente. Acabou, pô. A conta vai vir. Mas aí no caso... No caso faz fundo soberano. Qualquer... Mas aí no caso diminuindo o dinheiro para educação superior. Isso. Você teria que ser algo não generalizado, mas pontual. Claro. Mas, por exemplo, FIES. A gente tem que acabar com o subsídio gigantesco do FIES. Eu gosto do FIES. O FIES tem que ser redesenhado. Ele não pode custar 18 bilhões de reais. Ele custa 60% de um Bolsa Família.
O Bolsa Família é um excelente programa que afeta 40 milhões de pessoas hoje, é isso? 56. 56. Ok. 56 milhões de pessoas. O FIES afeta quantas? 250 mil? Não, 250 mil esse ano, mais 2 milhões. A gente gasta quase a mesma coisa para afetar 2 milhões do que para afetar 56 milhões. Faz sentido? Claro que não. Porque é pior Não ainda. fazer um mix aí. Não, o FIES tem que ser redesenhado para que o subsídio vá ser menor. Em vez da taxa ser 3,5, teria que ser 6,5. Para ser targeted para as pessoas que realmente precisam. E desculpa, todo mundo aqui tem que, quase todo mundo aqui tem que pagar a universidade pública. Eu também acho. Não tem solução. Bom, eu paguei, tá? 100 mil reais. Em valores de hoje. Eu já botei valores de hoje. Não estou botando em valores da época, não. Você não estava aqui, mas eu paguei porque Eu peço desculpa, eu estava em sem problema. A Receita Federal considerou que a minha bolsa do IE era rendimento tributável, me pagou a multa, não consegui ganhar, tive que pagar. Mas esse é outro caso. Tá ok? Vamos lá. Primeiro, e esse é um problema também, a desigualdade de renda intergeracional. Não tributa herança. Não é tributar ou não tributar herança. Tributar e tributar herança, você vai fazer com que pessoas que tenham muita herança simplesmente tirem os ativos do Brasil. É isso que você vai fazer. Ou doem em vida, grande merda. O efeito fiscal é pequeno. Mesmo que você faça, não é isso que vai resolver. Quando eu digo isso, não é isso, cara. Olha isso. No Brasil, o setor público tem incentivo a criar políticas para velhos ou para novos? Não, para velhos. Que é quem vota. As políticas brasileiras de assistencialismo público, algumas são excelentes, algumas são uma porcaria, são todas voltadas para quem? Por exemplo, a gente criou o Bolsa Família. Antes do Bolsa Família, o que a gente criou? Criou a aposentadoria. Aposentadoria rural na década de 90. É ótimo, tá? Não estou dizendo que o programa é ruim. Eu estou dizendo por que a gente criou primeiro o aposentadoria rural do que universalizar o ensino. Motivos óbvios. Ciclo político. E a aposentadoria veio na Constituição. Isso, a gente criou na década de 90. O ensino público também. Vamos a qual que a gente colocou primeiro em prática? Entre universal, ensino e aposentadoria. Aposentadoria. Qual é o problema? O problema é que investir em intervenção social em útero, ou de 0 a 3 anos, é investir numa população que vota muito ou pouco? Nada. Pouco. Não é nada porque a mãe vota, mas muito menos do que você fazer uma política de ensino superior. Mas o pai também vota, né? Aí seria muito. Sim. Você acha que seria tão dísparo assim? Vamos lá. Primeira coisa é o seguinte, toda vez que alguém fala que não dá para fazer, é impossível. A gente fez muita coisa no Brasil nos últimos 20 anos. Por exemplo, a medida para mim mais difícil que a gente fez no Brasil. Qual foi a medida mais difícil que a gente fez no Brasil nos últimos 20 anos? Não. A LRF não. Tem uma mais importante do que a LRF. Previdência pública, servidores públicos. Real. Repactuação da dívida dos estados com a União. A gente conseguiu passar uma lei que repactou toda a dívida dos estados, tirou dos estados capacidade de se financiar via emissão de títulos, passou isso tudo para a União, com pagamentos dos estados para a União por 30, 40 anos, tinha que passar com que governadores? Basicamente todos. Qual foi o único que brigou para não passar? Você não se lembra? Não. Brizola já não era governador há muito tempo, isso foi década de 90. Itamar, em Minas. A gente passou. O Estado do Rio está quebrado, entre outras coisas, porque ele não pode emitir títulos. É bom ou ruim para a sociedade que o Estado do Rio não possa emitir títulos? Bom. Ótimo. Porque se pudesse, a gente não só ia criar uma dívida pública federal, como a gente ia continuar com a dívida pública estadual, ia continuar com o mesmo gasto e o Estado não ia precisar se reformar em nada.
Se a gente criou aquilo na década de 90, se a gente criou a LRF nos anos 2000, se a gente conseguiu criar o Bolsa Família, se a gente conseguiu criar o FIES, a gente com certeza consegue mudar o sistema de educação no Brasil. Por exemplo, Talvez não hoje com a crise política, mas e daí? como você vê assim, politicamente a ideia de, por exemplo, você começar a permitir que o ensino público possa receber recursos privados? Claro que já recebe, porra. Como é que não recebe? Nessa instituição recebe. Não, eu digo o próprio aluno pagar a escola. Não, o aluno tem que pagar a universidade pública. Mas como é que você vê tem? politicamente? Não, politicamente eu não sou cientista político. Se alguém for cientista político, eu sei que dá para fazer. A gente já fez coisa muito pior. Mas aí também vem aquela questão do nível de renda do aluno. Sim, claro, tem que dar bolsa para quem não pode, tem que... Mas aí você consegue fazer subsídio cruzado. Gente, eu dou aula numa universidade top 10 no mundo, né? Universidade de Nova York. Você sabe qual é o sticker price, ou seja, o preço de tabela da universidade por ano? Vocês têm ideia? $40 mil por ano. Sabe quantas pessoas pagam $40 mil por ano? Meia dúzia. A filha do dono do maior Venture Capital Fund da Noruega paga esses $40 mil por ano. O que a NYU faz? E qualquer universidade americana faz? Discriminação perfeita de preços. Tenta. Por exemplo, quanto que o Bush pagou para fazer Yale, eu acho? Quanto é que o George Bush pagou para fazer Yale? Taxa cheia. Não, ele pagou muito mais, ele pagou alguns bilhões de dólares. Por quê? Porque foi a doação da família para ganhar politicamente, para que aquele filho burro possa estudar lá. Isso é discriminação perfeita de preços. O que acontece se você é muito inteligente na NYU e você não tem nenhum dinheiro para pagar? Hã? De graça. Não, você recebe para estudar. Recebe bolsa. Eu estou julgando, se tem internet eu poderia mostrar para vocês. Eu acabei de receber o currículo de 30 alunos, que depois de 2 anos, a gente faz o Recognition Award, no qual os alunos que estão com problemas financeiros, não só que estão com problemas financeiros, também tentam pagar menos do que eles já pagam, já tem bolsa a maioria deles. A gente seleciona entre todos os alunos, entre os, sei lá, 1000 alunos, entre os 1.500 alunos, 300 se inscreveram. Desses 300 a gente vai selecionar 150, mais ou menos. Pode ser 200, pode ser 120. Para receber a ajuda financeira da universidade. Mas só estudando de graça você já está recebendo. Claro, mas é esse o ponto. Não, você falou não. Eu falei. Não, tem que, todo mundo aqui tem que pagar. Não, você não estuda de graça. A sociedade paga para você estudar. Isso. Certo? É claro que é isso. A gente tem que acabar com a mentalidade. Não tem que virar NYU isso aqui, tá? Nunca. Tá certo? A UFRJ tem que continuar tendo um currículo voltado para quê? Para pesquisa. E se os professores daqui consideram que fazer pesquisa é fazer desenvolvimento econômico 23 e depois desenvolvimento econômico 24, que seja. Eu não entro no que os professores querem fazer de pesquisa. O que eu quero entrar é na forma que isso aqui é financiado. O que eu quero entrar é no fato de que tem uma professora aqui que se aposentou com salário de R$30 mil e abriram uma vaga para ela na semana seguinte que ela se aposentou. Como assim? Da aula depois de se aposentar. Ela voltou, ela se aposentou e voltou, recebendo 2 salários. Ok? A gente tem que acabar com isso não faz o menor sentido na sociedade brasileira. Fala. Como a associação privada, mas... Privada. Mas nenhuma dessas universidades é for profit. Isso que eu ia Não, todas elas são... Mas eu também dou aula na Fundação Dom Cabral aqui no Brasil, que é uma universidade, é uma fundação sem fins lucrativos, mas é super mercado. Gente...
se existe. Não existe. Agora faz parte da... Que quer que seja. A gente fica se preocupando com o rótulo, a gente fica se preocupando se chamava a porra do negócio do Ministério da Cultura ou Secretário da Cultura. Dane-se! Eu quero que funcione, a gente fica preocupado com o rótulo. Bem, o MCT financia parte do INPA. O MCT estava atrasando o pagamento. O INPA anunciou que ia falência, por quê? Para pressionar o MCT, a verba, não ia falência, ele tem recurso privado para isso. Ok? É a mesma coisa lá do computador, do supercomputador, sei lá, em Petrópolis? Aí eu não sei, o LNCC, né? Aí eu não sei. Provavelmente não, porque o LNCC eu não sei se é o CIF. Mas o INPA hoje, e o que o INPA fez? Qual é a atitude do INPA que melhor trouxe resultado no sistema educacional brasileiro nos últimos 5 anos? Eu sei que vocês não conhecem. Foi uma pesquisa sobre educação. Não, Olimpíada de Matemática. Olha que solução eficiente, é uma Olimpíada de Matemática, no qual a participação é voluntária ou involuntária? Voluntária, participa quem? Quem quer? Quem pode? Não? Intelectualmente. Por quê? Não, olha que interessante, a Olimpíada de Matemática, os melhores resultados estão no interior do Brasil. Por quê? É aquele professor bom de matemática que não tinha nenhum incentivo para ensinar matemática direito. E ele viu na Olimpíada de Matemática uma forma de ser reconhecido. Então o que ele fez? Ensinou que alunos? Os únicos bons que tem na sala dele, porque não é todo mundo que vai fazer a Olimpíada de Matemática, nem todo mundo que pode. Mas isso não certifica socialmente a coisa? Ah, dane-se! A sociedade já é estratificada socialmente, cacete. Qual é o problema disso? Quer reproduzir isso na escola? Já é reproduzido na escola. Sim. Ou seja, qual é o problema da competição? É uma competição voluntária ou involuntária? Boa, não é competição ruim. Tem competição ruim se você disser o seguinte: não, olha aqui, só quem participar da Olimpíada de Matemática vai passar de ano, é uma competição ruim, porque você não está criando incentivo, você está criando uma obrigação. Você está conseguindo fazer uma coisa que a gente nunca conseguiu no Brasil, que é descobrir no interior do Brasil quem é que tem talento. A China faz muito isso. Claro que faz muito isso. Bom, a China vai muito além. A China permite que tenha uma universidade americana ensinando inglês dentro da China e dá subsídio para isso. Qual é a probabilidade de você ter um menor aí no Brasil? Primeira coisa, o médico vai dizer: não pode, eu não consegui fazer minha tese de doutorado em inglês no IE. É ridículo. Agora eu acho que mudou, mas é patético. Não conseguiu? Não deixaram? Não deixaram. Que isso? A gente tem que criar conhecimento no Brasil, porque E quem é que leu minha tese de doutorado? Ninguém, claro. Algum de vocês já leu tese de doutorado de alguém? Eu já li isso aqui, não tudo. Não, o que você vai fazer, não, mas o bom professor, o que ele faz com a sua tese de doutorado, que eu fiz com a minha? Publica. E aí quem é que leu minha tese de doutorado? Quem leu o meu artigo que está publicado em inglês. Claro, pô. 2 foram em inglês e 1 em português. Tá certo? Mas é óbvio. Mas isso é uma coisa... A gente está muito atrasado. A gente não conversa com o mundo. Eu já fico feliz de ter uma aluna inglesa aqui. Mas olha que interessante, ela tem que falar que língua para estar aqui? Português. Eu tenho que ir. Não. Gostei muito da sua Isso. apresentação. É isso. Isso aqui, se vocês querem tirar alguma coisa da palestra, porque eu estou numa universidade, eu tenho que ser polêmico, senão não tem graça. É esse gráfico. Esse gráfico é o gráfico do Heckman. Se a gente não entender isso, a gente não resolve a educação no Brasil. Se a gente achar que a educação no Brasil é ciência sem fronteira, ProUni, FIES, que juntos custam 50 bilhões de reais por ano para o Brasil, a gente não vai resolver nada. A gente está investindo. Pronatec. Não estou dizendo que o Pronatec seja ruim. Só que imagina o que a gente poderia estar usando esse dinheiro para fazer ali. Mas você disse que o FIES não é ruim. Não, o FIES é horroroso da forma que ele existe hoje. Ele joga dinheiro público pelo ralo. Sim, mas se ele for melhorado, é um bom programa. Sim, é um bom programa. Vai custar 1/10 do que ele custa hoje. Mas antes do FIES ser melhorado, o FIES tem que ser melhorado, mas vocês têm que pagar a universidade. Discriminação perfeita de preço. A universidade todo o resto, né? Todo, pode ser escola pública também, não tem problema nenhum com isso. É só fazer discriminação perfeita.
Você diz o seguinte, você diz, aí eu vou ser sincero, de 7 a 10 anos, de 7 a 10 anos não, de 6 a 13, deixa gratuito. Para todo mundo. Todo mundo. Porque aí o mercado resolve quem quer sair da escola pública. Não é esse o problema, o nosso problema não é. Esse que é a gente acha, e é isso que é uma discussão que é importante. A gente acha que a nossa saída é ensino fundamental. Valorização do professor, não tem isso? Pagar mais salário. Quando o cara chega ali na escola, já está morto a criança. Ela já ouviu quantas milhões de palavras a menos que uma criança rica? Mais de 30 milhões. Já está morta a criança. Você pode pagar o melhor salário do mundo. Por que na Finlândia quer se abolir matéria? Porque você não tem ninguém, ou quase ninguém, que ouve 30 milhões de palavras a menos lá. Logo, é irrelevante. E é isso que é interessante. É relevante o que a Finlândia te ensina aqui. Já está resolvido. Mas a gente não entende assim. A gente acha que resolver a educação é resolver a educação fundamental. A gente já resolveu a educação fundamental. E não resolveu. Não era isso? A gente não queria universalizar o ensino? Está aí universalizado. E aí? Continua. Tá bom ou continua uma merda? Continua uma merda. Tanto continua uma merda que numa universidade de elite como aqui, quem é que, de novo, só para levantar a mão de novo, quem é que fez colégio privado 2 anos pelo menos? Não resolveu. Mais perguntas, mais dúvidas? Fala. Alguém falou. Hã? Alguém falou. Pode falar. Ensino médio paga. Hã? Ensino médio paga. Discriminação de preço, paga quem pode. Eu fiz Pedro II, ok? Ensino médio estadual, normal. Não, eu fiz Pedro II federal, não importa, o argumento vale, ok? Vale porque tem o Instituto de Educação, que eu acho que não, o Instituto de Educação é federal. Tem, Cefet é estadual, não é? Não, federal. FATEC estadual, excelente escola, para os níveis de Brasil, ok? Imagina que meu filho, eu não tenho, mas imagina que meu filho vá para a FATEC, eu não tenho que pagar? Problema nenhum. A gente não é Dinamarca. Se a gente fosse Dinamarca, lá você pode não pagar. Por quê? Porque todo mundo paga. Qual é a diferença aqui? Quem é que paga para vocês estarem aqui? Todo mundo. Só que só está aqui a elite. Principalmente o pobre. E só está aqui a elite. Mesmo que entrou por cota é elite. Esse que as pessoas não entendem. Eu sou a favor de cota. A cota não democratiza a liberdade, mas a cota dá mais oportunidade e a vaga de vocês não é direito de vocês mesmo. É o Estado que está pagando, ele decide quem entra, não tem problema nenhum com isso. E não vai resolver cota. Cota democratiza alguma coisa. Força algumas pessoas de renda mais alta a ter que ou concorrer mais ou ir para FGV e PUC, so what? Daí. Dane-se. Traz mais gente para cá, eu sou super a favor. Acho que vai ter aula aqui, né? São 1h10. Fala. Por que o ensino fundamental não pode ser universalizado? Porque é assim no mundo inteiro. Porque o retorno social é maior. É que volta ao primeiro grau. Porque esse retorno é decrescente no nível à medida que a educação aumenta. O retorno social cai ao longo daquele gráfico. Então, como o ensino fundamental, o retorno social ainda é muito alto, ele tem que ser universal. Gente, muito obrigado. Desculpa qualquer coisa. Só uma coisa, eu esqueci de botar no gráfico que eu fiz para fazendo isso. Bom, acessem meu site, por favor, vocês podem ler isso tudo, vocês podem ler tudo. rzeitão.com. A gente vai disponibilizar no evento.